Nosso assunto agora, e nos últimos dias, nós recebemos aqui dois vídeos, né, com abandonos de animais. Existe um outro caso também, que a Polícia Ambiental fez um resgate de um animal que sofria maus tratos na zona norte de Teresina, região de Santa Maria da Codipe. Esse resgate foi feito pela Polícia Ambiental, ao ser chamada por moradores. A gente conversa agora, aqui no estúdio, com a Raíssa Rocha, que é administradora de empresa e protetora de animais. A Raíssa tem um Instagram onde ela compartilha esses casos e busca ajuda para esses animais, né, que são muitos. E nós temos, né, Raíssa, é perceptível isso, um aumento do número de animais. A gente já deu aqui essas reportagens em outros países, inclusive, mostrando o quanto a pandemia tem sido cruel também com os animais. Eles estão sendo deixados de lado. Tem países que vão sacrificar animais agora, porque não sabe mais o que fazer com todos que foram abandonados. E aqui em Teresina a gente percebe que esses animais estão sendo abandonados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também um aumento do número de pessoas interessadas em adotar esses animais, né? Então, felizmente, essa que é uma causa de muita gente, né, que você contribui muito para difundir essa causa de respeito e amor aos animais, tem cada vez mais pessoas aderindo, né? Queria saber de você, então, qual é a sua avaliação sobre esse momento, se você também percebe isso. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, Cíntia, o querer adotar aconteceu no início da pandemia, agora não. As pessoas não querem mais assumir responsabilidades com animais, porque estão vivendo dias difíceis, muitas pessoas estão desempregadas, muitas estão passando por dificuldades financeiras, e animais, quer queira, quer não, têm seu custo. Então, a gente tem vivido, a cada dia que passa, mais e mais abandonos. Não temos adoção, está, assim, uma situação, eu poderia dizer, de caos, porque as pessoas que têm animais estão abandonando, muitas estão indo embora, pelo menos é o que elas dizem, né? Que estão indo embora e que precisam deixar os seus animais, não querem deixar nas ruas. Então, eles recorrem aos protetores, porque não tem um órgão público que possa acolher esses animais. E os protetores estão numa situação em que não tem mais onde colocar tantos animais. O custo é muito elevado de manter esses animais. Então, o que chega para a gente é uma média de 30, 40 e às vezes até 50 pedidos de ajuda, seja de animais que estão em situação de risco, que foram atropelados, que estão doentes nas ruas, que estão parindo nas ruas, ou de pessoas que estão querendo entregar seus animais. Eu já cheguei a receber pedidos de pessoas que queriam entregar 16 animais porque estavam indo embora. Então, assim, a gente fica sem ter muito o que fazer, porque cada um dos que já faz pelos animais já tem tanto sob sua responsabilidade que, às vezes, o lado financeiro principalmente pesa, porque não são só os cuidados, e que cada um tem que ter os cuidados com os seus animais e saber que eles geram um custo. Então, isso está fazendo com que as pessoas não estejam adotando nesse momento. E a gente vê, né, Raíssa, nas ruas, o aumento de casos, muito mais animais nas ruas. A gente recebe muitos vídeos, claro que há sempre o risco, né, de uma situação não ser real de abandono, como foi o que aconteceu recentemente, mas é uma história que as pessoas ainda hoje não entendem muito bem o que aconteceu com aquele animal que foi, alguém filmou, registrou o que seria um abandono. E aí muita gente se mobilizou por aquele animal e no final das contas a história me parece que não era bem aquela. Até seria bom se você pudesse dizer o que foi exatamente que aconteceu ali e também para que isso não, que esse suposto equívoco, Julgamento. né, não sirva também para intimidar as pessoas, para terem medo de agora, quando verem de fato, deixarem de divulgar, né? Na verdade, o que aconteceu em relação ao caso do cachorrinho que correu atrás do carro em específico, diga-se de passagem, hoje ele está adotado, ele está numa casa, já fez exames, já temos tudo o que ele precisa em termos de medicamento, ração, ganhou o coleira Excalibur, estamos vendo ainda os carrapaticidas, porque ele tem irmãos, então tem que dar para ele, tem que dar para os irmãozinhos também.
Mas é o seguinte, o que aconteceu em relação àquele caso é uma imagem, Cíntia, que eu acredito que 99% das pessoas que viram deduziram que ali era um caso de abandono. Sim. Infelizmente, acabou que, ou felizmente, se concretizou numa resposta em que realmente não era um abandono. Como foi no final de semana, a delegacia não funciona, acabou que as redes sociais fizeram com que viralizasse de forma bem acentuada. Pessoas de fora estavam repostando e tudo mais. Então, se tivesse acontecido no dia em que a delegacia estivesse atuante, talvez não tivesse tido a repercussão que teve, mas até porque pessoas jogaram os dados das pessoas que são donas do carro nas redes sociais, isso não se faz realmente. Agora, aquela cena realmente mostra para a gente que é um caso de abandono. Não é. Infelizmente, foi um pré-julgamento de todos nós que vimos e compartilhando. Diga-se de passagem, eu quero pedir desculpas, porque eu compartilhei também o vídeo, aquilo me adoeceu, aquela cena. Nós que convivemos com o abandono diário, a gente sabe muito bem, e eu sei que você é sensível à causa também, você tem seus bichinhos, gosta muito. Então, a gente vê aquilo ali, aquilo machuca a gente. E quem está ali lidando com o abandono diário, vendo o sofrimento dos animais, que o poder público não faz o que tem que ser feito, e a gente acaba fazendo o papel do poder público, então a gente sabe que aquilo ali é uma cena recorrente. Então, se ela é mostrada, exposta daquela forma, a gente tem que mostrar mesmo. Infelizmente, prejudicou algumas pessoas, e eu peço desculpas mais uma vez por ter compartilhado com um pré-julgamento, mas também peço que entendam o lado da gente em querer que isso não aconteça, que esse tipo de situação não aconteça. Eu acredito, eu não sei quem gravou, mas eu acredito que essa pessoa também teve o mesmo pensamento, porque não é normal a gente ver um animal correr atrás de um carro se ele não conhece as pessoas que estão dentro dele. Não é. A gente sabe disso. Não é. Eu alimento animais todo santo dia na rua, são a média de 80 a 100 animais, varia muito, todo santo dia, e tem muitos deles que saem do lugar deles e a gente vai chamando para alimentar sempre no mesmo lugar, para que eles saibam que ali é o lugar deles. E eles saem correndo atrás do meu carro, mas eles me conhecem, eu estou ali oferecendo a vida para eles, é a única coisa que eles têm. Então, eles correm sim atrás do carro de quem eles conhecem. Então, por isso é que aquilo ali aconteceu. Os excessos, né, não se pode responsabilizar os protetores pelos excessos que aconteceram. Aí eu queria chegar numa outra questão. Você falou algo muito importante, que hoje protetores estão fazendo papel de Estado, né? Estado no sentido macro aí da palavra. Eu vou dar um outro exemplo. Eu não sei se você recebeu também esse vídeo. Ontem a gente recebeu um vídeo aqui desse animalzinho que estava na rua João Cabral. Ele estava com aquela coleira elisabetana. Ele estava amarrado a um poste. E esse local é bem próximo ao centro de zoonoses. O que a gente mostrou esse vídeo, uma telespectadora gravou. E o pedido que a gente fez foi que o pessoal do centro de zoonoses fosse lá para ver se esse animal tinha sido realmente abandonado, ou se o tutor, por algum instante, entrou numa farmácia, no local e deixou ele amarrado lá, né, na cordinha lá. Ou se... Aí a gente começa a pensar, ele está com um colar para não roer a corda e ir embora? São coisas que a gente começa a questionar. E aí isso fica no ar, porque é a única possibilidade que a gente tem de conseguir ajuda, né? Eu postei esse vídeo perguntando, gente, quem mora na rua João Cabral, ele ainda está lá no local? E aí pergunto para você isso, assim, a gente vê uma situação como essa, não tem a quem recorrer, né? Não tem um órgão que você telefone, que você peça ajuda. Não sei, não tem. Exato. Não tem. Cíntia, na verdade, eu vi esse vídeo. Acontece assim, muitos desses bairros que as casas são menores, às vezes as pessoas fazem isso de forma a limpar o espaço do animal. Mais uma forma de pré-julgamento, a gente vê e pensar que está abandonado. Não sei ainda o que aconteceu em relação a ele.
Não vi nos grupos, eu participo de muitos grupos de WhatsApp nas redes sociais, Instagram também, mas não sei o que de fato aconteceu com esse cachorrinho. Mas eu já presenciei pessoas, é porque eu estou limpando a área dele, eu tive que colocar ele na rua. Entendi. Não é um ato certo, não considero, mas acontece que as pessoas ficam, sabe, eu fico até... a gente não pode também julgar a situação de cada um, cada caso é um caso. É a forma que a pessoa tem, né, de lidar com a situação. Exato. É a forma que a pessoa tem. Infelizmente, a gente não sabe o que de fato aconteceu com ele. Eu não acompanhei, não consegui acompanhar todos os grupos, porque desde sábado tem chegado um boom de mensagens, tanto da situação do abandono do amor, quanto de pessoas mandando mais informações sobre outros animais que estão em situação de risco. É o tempo todo, é o dia todo, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, chegando mensagem no meu telefone. Não só no meu, do Nando, de tantos outros protetores que de fato estão ativos na proteção, tentando fazer alguma coisa, mas a gente não dá conta da cidade. O que poderia ajudar em termos de poder público? E eu pergunto para você o seguinte, o centro de zoonoses, hoje ele está adaptado para ser um abrigo? Ou ele é um local, um matadouro ainda? O que é o centro de zoonoses? Né? Para que serve? Como é que ele funciona? O zoonose, ele serve para prevenir doenças nas pessoas, unicamente isso. Acontece que, no caso de leishmaniose, por exemplo, a gente vive numa cidade, num estado endêmico, e não é feito nada para prevenir essa doença. Então, acontece que os animais são tão vítimas quanto os seres humanos em relação a isso, porque eles não são transmissores da doença. Eles recebem a doença para que, entre aspas, os humanos não recebam. Então, por isso que tem tantos animais doentes. A atuação do poder público é muito falha em relação a isso. Então, o que eles fazem? Como preventivo, matam os animais que estão doentes. Eles não fazem que antigamente a gente viu, carro fumacê e tudo. Claro. Disseram que... Eu cheguei a conversar com a gerente de zoonoses do governo passado e da prefeitura, sendo que ela dizia que o veneno matava abelhas, outros insetos que precisam estar vivos, sendo que eu já conversei com tantas outras pessoas que trabalham com dedetização também, e tem sim venenos que matam somente esse mosquito hoje em dia, não fazem o fumacê, eu acredito que por custos, eu não sei te dizer ao certo, acaba que lá fica conhecido e considerado um matadouro realmente de animais. Eles estão agora proibidos de matar animais saudáveis, porque isso acontecia também, sim. Independente de estar positivado para leishmaniose ou não. E hoje eles estão proibidos de fazer isso. Tanto que esses casos de denúncias de maus tratos, eles não estão nem podendo levar para lá, mas inclusive eu até pedi ajuda para 3 animais que foram resgatados de uma situação de risco dentro de uma casa, de situação de maus tratos, e foi levado para lá. Eu pedi até que pessoas se manifestassem para ajudar também, porque a gente não dá mais conta de absorver tantos animais. Não sei se manifestaram, eu acredito que não, infelizmente. E acaba que esses animais, mesmo que eles não estejam doentes, vão ser mortos. O que é um crime, é errado da prefeitura fazer esse tipo de coisa. Eu não sei o que vai acontecer com esses animais. Eu nunca entendi porque o centro de zoonose não poderia funcionar também como um abrigo. Aí é questão da prefeitura que realmente não faz o que tem que ser feito. Espaço lá tem, pontos da prefeitura em vários terrenos tem, que possam servir de abrigo, sendo na zona rural, zona urbana, em qualquer lugar a prefeitura tem sim espaços que possam servir de abrigo público. O problema é que gera um custo, tem um custo para se manter um abrigo, e eles não querem ter esse custo. Eu acho que a cidade como um todo está falha em relação ao atendimento às pessoas, aí você imagina em relação aos animais. Tá certo, Raíssa. Olha, a gente agradece a sua participação aqui no programa falando sobre isso, lembrando que maus tratos a animais é um crime, né, uma lei federal, está no âmbito da Lei de Crimes Ambientais, é o artigo 164 também do Código Penal, que prevê o crime de abandono e tem, inclusive, aí
como parte da lei de crimes ambientais, a detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a Não, pessoa antes, é, né? são de 2 a 5 anos, agora mudou, já Ah, tem uns mudou, 2 né? anos, Tá. é um Para tempo mim um aqui pouco veio maior. errado. Gente, eu queria só dar chamar a atenção em relação a uma coisa que pode ser Diga lá. preventiva em relação ao abandono, que é a castração dos animais. Se cada tutor fizer a castração dos seus animais, porque são tutores, a grande maioria das pessoas que abandonam esses bichinhos. Então, as mãezinhas têm os bebês e às vezes acontecem deles afastarem os bebês das mães ainda com cordão umbilical. Esses bebês não têm praticamente a chance de viver é zero. Se a gente não conseguir de imediato uma mãezinha de leite que possa alimentá-lo e suprir suas necessidades, eles vão morrer com certeza. E muitos que são abandonados já com 1 mês, 2 meses, também não conseguem, porque eles são atropelados, eles são pegos para rituais religiosos, eles são comidos por outros animais. E aí a gente vive essa situação. Então, gente, castrem seus animais. Hoje a gente tem várias clínicas em Teresina que fazem a castração de forma solidária, com um custo bem mais baixo. A gente, infelizmente, não tem mais o projeto que tinha entre zoonose e HUV, em que eram feitas 200 castrações ao mês, de forma gratuita para pessoas de baixa renda. Mas a gente consegue fazer castrações solidárias com valor abaixo do mercado das clínicas particulares, para exatamente esses casos, para que não aconteça o abandono desses bichinhos. Então, castre pelo menos suas mãezinhas, suas fêmeas, para que elas não procriem mais, gente. Tá certo, Raíssa. Obrigada mais uma vez.